Salve, salve, Bills Mafia! Sejam muito bem-vindos a mais um Billscast Brasil, seu podcast sobre o Buffalo Bills em português, chegando aqui para mais um episódio. Hoje a gente vai comentar um pouco sobre as melhoras ou pioras do Buffalo Bills. A gente vai discutir um pouco isso depois dessa free agent morna que a gente teve, mas a gente vai discutir isso um pouco. Antes de começar, eu queria pedir para vocês seguirem nas nossas redes sociais, os recadinhos de sempre, né? O blog dos Bills. No Spotify é Billscast Brasil. Não esquece de avaliar o programa, se puder, que ajuda muito a gente a entregar para mais pessoas. No YouTube, se vocês estão assistindo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, compartilhar com os amigos para que cada vez mais gente conheça aqui o nosso programa, entregue cada vez mais para a torcida dos Bills, para a torcida rival, sei lá. O importante é entregar o conteúdo no fim das contas. Mas, bom, seguindo adiante, eu estou aqui com meu parceiro Bruno Milhões. Seja bem-vindo mais uma vez, Bruno. Bom, eu que agradeço, muito obrigado por estar podendo participar aí mais um episódio que a gente vai estar junto falando sobre esse time maravilhoso. E para aqueles que não torcem para o Buffalo Bills, se tivermos aí torcedores aí de outros times que estão com peças nossas agora e querem saber quais são as nossas reações, se vocês querem saber sobre esses jogadores, podem comentar aí também com a gente. Se tiver torcedor dos Patriots querendo saber como que é ter um wide receiver como Stefon Diggs, pode perguntar aí pra gente, que a gente vai ter um orgulho muito grande de falar sobre isso. É isso, Stefon Diggs que assinou com os Patriots. Mas aí espero que continue apanhando 2 vezes por ano. Vamos torcer bastante para que isso aconteça. Mas, cara, para começar, a gente vai direto ao ponto aqui, cara. O episódio já diz tudo sobre essa pergunta. Na tua opinião, em relação à temporada passada, principalmente como terminou, né? No elenco final. Inicial não conta tanto nessa questão. Aí sim o final. O Buffalo Bills melhorou com essas contratações e saídas? Piorou? Ou tu acha que ele tá num grande limbo ali entre os dois? Um meião, nem fede nem cheira nessa off-season até aqui. Já podemos falar já? Então, assim, logo de cara? Cara, essa pergunta é muito complexa, né? Porque eu vou dizer que, assim, os Bills, eles estão a mesma coisa para mim, no meu quesito, na questão do ataque. Acho que em questão do ataque a gente não melhorou e nem mesmo piorou. Tivemos algumas trocas que a gente só vai saber realmente em jogo, mas ao meu ver, assim, no geral a gente não melhorou e nem piorou. A gente está meio que estagnado ali. Obviamente que torcemos para que a gente tenha melhorado, mas eu, sinceramente, como a gente viu, sei lá, Josh Palmer, não são nomes que vão fazer um grande impacto para a gente ainda não sabe questão, por exemplo, do James Cook, a gente não sabe como que vai ser isso, como que vai ser essa novela. Eu sei que para alguns isso não importa, mas a gente perdeu personagens como Mac Hollins, como a gente comentou, Stefon Diggs está nos Patriots. Eu acho que eu fico, como torcedor dos Bills, eu fico muito mais chateado com o Mac Hollins tá indo para os Patriots do que o Stefon Diggs, até porque eu acho que o Mac Hollins tinha muito mais a entregar para a gente do que o Stefon Diggs tem para entregar. Eu acho que ele já está assim, no seu fim de carreira e tudo mais. Mas tirando esse fato, eu estaria muito mais feliz se o Mac Hollins estivesse com a gente. Então, na questão do ataque, cara, para mim a gente continua no mesmo emaranhado, a não ser que realmente a gente, alguma peça se sobressaia aí muito mais ou algo mude aí no decorrer para vir, mas assim, para mim mesmo. Agora, a defesa, que era o ponto que a gente tanto precisava, que era o ponto que a gente sempre, né, mencionou nos episódios anteriores,
todos os jogos, né, dos Bills, a gente sempre mencionou como que a defesa é um ponto fraco dos Bills, como que a defesa é algo que a gente precisa melhorar. E aí a gente pensou, beleza, free agents, vai vir coisas aí. E beleza. Bane mostrou que eles também pensam dessa forma e que precisavam pegar mais peças da defesa. Mas eu vou dizer para vocês que a defesa atualmente, ela talvez esteja um pouco melhor, só que com alguns riscos e alguns perigos maiores. Então, por exemplo, a gente teve peças bacanas que a gente entrou aí na nossa defesa, que entrou agora na nossa defesa, só que a gente já vai ter alguns furos logo no... Não tem como a gente não mencionar isso, cara. O Michael Hoyt e o... Ai, caramba, o Ogunjobi. Okunjobi. Até o começo da temporada eu vou lembrar, decorar. O Okunjobi, cara, já são 6 jogos a menos. Então vamos pensar assim, a gente já tem peças que a gente já não vai poder contar 6 jogos. Então, coisas que a gente poderia draftar agora, a gente poderia focar muito mais nisso. Cara, esquece, agora a gente vai ter que reformular isso. Então, assim, a gente tá... Eu acho que a nossa defesa ela tá mais bagunçada do que ela estava no passado. Mas podendo, talvez, aí no meio da temporada ter uma melhora, cara. Mas eu vou ser sincero. Então, assim, se a gente for falar ataque, para mim continua a mesma coisa. E defesa, ela tá com possibilidades de ser melhor, mas muito mais bagunçada. Então, o Buffalo Bills, no geral, para mim, ele vai continuar a mesma coisa. A gente vai continuar vendo um Buffalo Bills na questão do ataque, dando pra gente, entregando jogos, e a defesa nos preocupando. É isso, basicamente eu tenho uma tendência a imaginar que a gente teve um leve downgrade ali, tanto no ataque quanto na defesa. Eu vou entrar nesse mérito depois, mas é isso, né, cara? E aí complica porque a gente pensa o seguinte: termina a temporada, né? Mais uma vez a gente cria esperança, e aí mais uma vez é frustrado, e mais uma vez a gente imagina que esse time vai tentar se fortalecer off-season, e mais uma vez a coisa fica no mesmo ponto, né? Não evolui essa questão. Mas eu acho que isso, eu vejo talvez um leve downgrade ali dos Bills, nível um pouquinho menor nos dois lados, mas é isso, a gente tem que ver nessas todas as questões também sobre o James Cook, que acho muito improvável que ele não jogue essa temporada. Se ele vai renovar é outra questão, mas eu acho muito improvável que ele não jogue, a não ser que ele resolva, sei lá, fazer uma greve, né? Mas não sei se isso seria o caso. E a questão do Christian Benford também, né? Que até agora não assinou, não renovou o contrato, pode estar querendo, sei lá, tirar o couro dos Bills aí nesse contrato, mesmo testar o mercado, vamos ver, Né? cara, sempre alguém vai pagar, né? Sempre alguém vai dar um overpay, é inevitável. Então, se o cara quiser testar o mercado, provavelmente alguém vai pagar o valor que ele deseja. Mas é isso. No ataque, eu vejo um seguinte ponto. As posições ali, né, mudaram pouquinho. Na verdade, só uma posição mudou basicamente. Linha ofensiva praticamente a mesma. A mesma. Running back é a mesma. Tight ends. E aí o que muda, na verdade, são duas peças, né, nos wide receivers, né? Que aí sai o Amari Cooper e sai o Mac Hollins, e entra o Joshua Palmer e entra o Laviska Shenault. E aí sim eu vejo um leve downgrade, uma leve queda do Amari Cooper pro Joshua Palmer. Porque assim, apesar de
o Joshua Palmer fazer uma função que não tínhamos antes, né? A gente sempre questiona sobre o uso do Mari Cooper, né? O Mari Cooper foi abaixo nos Bills, é inevitável Com certeza. falar isso, né? Mas em muitos momentos ele entregou quando foi pedido, né? Então, assim, bolas contestadas, difíceis, ele estava lá para pegar, né? E o que me preocupa em relação a isso é que assim, o Joshua Palmer estava no Chargers, não dá para falar que ele estava com um QB mais ou menos e não teria como produzir, porque a gente sabe, pelo menos na minha concepção, o Justin Herbert é um dos melhores QBs da liga, né, sem dúvida. Ele teve a chance de ser o destaque nessa temporada, né? Sim. Uma temporada de reconstrução dos Chargers, né? Ele poderia ser o wide receiver que tomaria a frente ali, né? Ele acabou perdendo esse posto para um jogador draftado, inclusive, que foi o Led McConkey, que foi mais importante que ele. Sim. O Joshua Palmer teve a oportunidade dele, principalmente nessa temporada, de mostrar o seu valor e não correspondeu, na minha visão, como poderia. Assim como também o Amari Cooper não correspondeu como poderia totalmente aqui nos Bills. Então, no fim das contas, fica uma coisa muito parecida, né? E aí, mas eu vejo um leve downgrade de qualidade ali, porque apesar de o Palmer ter uma certa velocidade, esticar o campo verticalmente, separação, eu não confio tanto que ele possa fazer as recepções que o Cooper fazia, por exemplo. Sim. Aquelas recepções dele na vitória contra o Kansas City Chiefs, por exemplo, na temporada regular, bolas praticamente impossíveis para a maioria dos wide receivers, e o Cooper conseguiu pegar, entendeu? Concordo. Então, para mim, tem essa questão do Palmer no ataque. A questão do Mac Hollins para o Laviska Shenault, eu não coloco uma diferença tão grande nela, porque assim, o Mac Hollins, quando chegou aqui, também não era basicamente nada, né? Exato. Então, assim como o Laviska Shenault vai chegar com uma expectativa de baixíssima, não vamos esperar nada dele, ele pode entregar. O Mac Hollins chegou aqui com uma expectativa baixa. Cara, se alguém falar que esperava alguma coisa do Mac Hollins, mentira. É evidente, pode mandar o número da loteria aí que, cara, tá ligado? Difícil, né? Então, a mesma coisa pro Shenault. Então, não vejo tanta diferença na chegada dos dois, né? Agora, defensivamente, eu vejo dois pontos aí. O primeiro e mais óbvio é que a gente está sem um cornerback 2, que é muito importante. Porque sai o Russell Douglas. O Russell Douglas fez a melhor das temporadas, não fez, mas ele ainda dava pro gasto na temporada passada. Isso não significa que eu teria renovado com ele para essa temporada, que eu não teria feito. Tá. Eu concordo com essa não renovação. Teria guardado dinheiro pro Benford. Isso. A gente troca o Kairila, né? Aí já saíram 2 CBs e traz o Danny Jackson. O Danny Jackson já foi ok, já jogou bem aqui, só que sempre como reserva, né? Uhum. E aí ele sai dos Bills, ganha a oportunidade de ser titular no Carolina Panthers e não consegue corresponder, e no meio da temporada vai para o banco. Então, assim, não à toa ele volta para os Bills muito rapidamente, né? Os Panthers basicamente se livraram dele ali, né? Então, para mim, é um grande downgrade aí na posição, mesmo que o Russell Douglas não tenha jogado todas essas Coca-Colas. Não confio no Jackson, no Dan Jackson para fazer essa função, tá ligado? E aí tem outras
posições, por exemplo, o Von Miller e Joey Bosa, eu acho que tá muito para pares dois, entende? É meio que Tá igual. muito, Meio que igual. se for pegar o número, as estatísticas dos dois, tá muito parecida. O Von Miller tem tipo 17 tackles, o Joey Bosa tem 22. O Von Miller acho que tem 6 sacks e o Joey Bosa 5, ou é o contrário, o Joey Bosa 6 e o Von Miller 5, algo assim. É muito parecido. E aí, cara, no momento pra mim é trocar 6 por minha dúvida, o Joey Bosa pode, claro, jogar muito bem aqui, que é o que a gente espera pelo valor que está sendo pago, né? Então, e o resto da posição continua igual, né? Ipeneza, Solomon e Rousseau não dão absolutamente nada. Então, continua ali. Se a gente desse porcentagens, eu poderia achar, por exemplo, que sei lá, 51 para um jogador, 49 para o outro. Então, tá ligado? Quase imperceptível ali a diferença entre os dois. Sim. E acho que a aquisição do Ogunjobi em relação aos nossos tecos que estavam ali, eu achei interessante, porque Austin Johnson, até esqueci o nome do outro, Will Jefferson, Quinton Jefferson, se não me engano, foram caras que vieram e não fizeram absolutamente nada. Então, para mim, vendo as stats do Ogunjobi, alguns momentos dele, eu achei uma boa adição para a rotação. A gente já discutiu barbaramente sobre o problema dele, seu contrato, né? O problema todo o cerne da contratação dele gira em torno do contrato, né? Que é absurdo financeiramente. Sim. Mas eu não achei uma má adição do Ogunjobi. Eu já ia esquecendo do Mike Hoyt, chegou para fazer participar da rotação ali dos Eds. Com Eds. Esqueci dele. E na posição de safety não mudou nada, basicamente, né? Só chegou o Forrest e é isso, né? Então, no fim das contas, os Bills, para mim, ou mantiveram um nível, ou tiveram um leve patamar abaixo, entendeu? Como eu falei, um 51, 49, sei lá. Mas nenhuma melhora. 45. Mas nenhuma melhora real, tá ligado? Então, pra mim hoje, os Bills, mesmo que pouco, estão piores que no ano passado. Mesmo que seja no campo, na bola, imperceptível, mas no papel, para mim, tem essa pioradinha aí. Sim. Cara, a minha diferença na questão do wide receivers, por exemplo, que nem você mencionou do Joshua Palmer, né, do Amari Cooper, eu com toda certeza, eu 100% concordo com você de que o Amari Cooper, em questão de contestar as bolas, ele é muito melhor do que o Joshua Palmer nisso, e a gente tem uma segurança maior nisso. Eu só acho que talvez ele esteja mais ou menos no mesmo páreo. Eu coloco pelo fato de a quantidade de snaps que talvez o Joshua Palmer possa jogar em comparação com o Amari Cooper. O Cooper, ele tinha pouquíssimas vezes que ele aparecia, nessas pouquíssimas vezes que ele aparecia, que ele estava, né, na questão, né, dos snaps, pouquíssimas vezes ele realmente aparecia. Eu acho que talvez o Joshua Palmer ele possa aumentar essa quantidade. Talvez em questão qualitativa a gente não tenha as mesmas proporções que o Amari Cooper. Então, na questão de contestar as bolas, que nem o Amari Cooper, talvez a gente não tenha isso, mas talvez a gente tenha uma maior quantidade. Então, pensando nisso, que para mim eu parei os dois. Que eu acho que talvez a gente consiga ter mais Joshua Palmer aparecendo, talvez tendo alguns drops, ou talvez fazendo algumas cagadas, mas talvez uma quantidade maior, ele em campo. Por isso. E na questão da defesa, cara, aí que entra aquela parada, né, que a gente tava, que você mencionou.
corner é uma coisa que a gente precisava muito e é uma coisa que a gente precisa muito. Então, eu estava imaginando que a gente ia draftar alguém assim logo de primeira. A gente ia pegar pelo menos um corner top aí, logo aí nos primeiros picks. Só que a cagada do Bane, para mim, isso vai influenciar bastante na questão do Okunjobi, né, e do Micah Hoyt. Porque assim, beleza, o Micah Hoyt é um contrato de 3 anos. Só que, mano, o Okunjobi é um contrato de 1 ano e o Joey Bosa também é um contrato de 1 ano. O Joey Bosa, se ele se machucar, ou se ele, sei lá, cara, ou se ele não jogar bem, os Bills não vão renovar com ele, tchau. E aí menos um edge pra gente. Se o Joey Bosa jogar bem, beleza, talvez a gente possa pensar em fazer alguma coisa. Mas assim, a gente já vai entrar nesse draft já pensando que assim, são 2 caras a menos que talvez a gente tenha no ano que vem. Se esses caras pelo menos estivessem jogando bem, ou estivesse assim, o Joey Bosa estivesse ok em questão de saúde, que a gente não tivesse essa preocupação, ou que o Job já entrasse logo nesses primeiros jogos, a gente não ia ter tanta coisa para se preocupar, a gente poderia se preocupar nisso no ano que vem. Só que agora a gente vai ter que mudar a nossa visão de draft, eu acho que a gente ainda vai ter que continuar pensando em pegar um pass rusher, em pegar um edge ou algo do tipo para melhorar a nossa defesa e segurar a bola, né, nesses jogos que a gente tivesse o Job ou até mesmo já pensando futuramente, e a gente vai ter que deixar passar a questão dos corners. Então, se a gente tivesse pego pelo menos um mediano ou alguma coisa, e nem que fosse um contrato de 2 anos ou algo do tipo, a gente poderia focar mais nesse quesito. Porque se a gente deixar passar, eu não sei se a gente consegue pegar algum corner bacana, ou então a gente vai ter que pegar alguma coisa ainda que esteja no mercado ou algo do tipo. E aí é isso, cara. A gente vai ficar com quem de corner? E como é que vai ficar essa situação? Então, assim, para mim, essa cagada maior ainda tá na defesa, sabe? Então, de novo, o Buffalo Bills acho que vai ficar se preocupando no quesito defesa, sabe? E tem mais o lance de que a gente não sabe também como que o Milano vai jogar, porque teve essa reestruturação dele. Eu não sei se isso vai influenciar na cabeça dele, de que talvez ele não queira se machucar já pensando no ano que vem. Então, cara, coisas que me preocuparam mais está na questão realmente defensiva. No ataque, eu acho que a gente poderia assim, draftar alguém, que nem a gente draftou o Coleman, e a gente continuaria ali meio para a par. Mas na defesa, eu estou muito mais preocupado. E assim, essa questão de pegar alguém ainda, a gente pode praticamente excluir, né, das possibilidades, né? Porque, se eu não me engano, o cap dos Bills estão ali nos 4 ponto pouquinhos milhões. E para ser justo, quem de bom a gente vai conseguir hoje na Free Agents que vai realmente, né, melhorar essa equipe? E até que ponto a gente acredita realmente que vão usar o draft para conseguir melhorar essa equipe, né? Então, porque a realidade do último ano não foi essa, né? Não. Enquanto a gente está gravando aqui, eu vou até pegar aqui o draft dos Bills. Deixa eu ver aqui rapidamente. O do ano passado? Não, o de 2023. Ah, sim. Assim, porque o do ano passado a gente basicamente usou só o Coleman, Só. né? Basicamente. Né? 10 escolhas eu acho que a gente teve, a gente usou efetivamente uma. Né? Em 2023, Kate Torrance. Esses dois a gente usa bastante. Tá. E Dorian Williams, que é reserva. Ok. Mas a quantidade de snaps dele na temporada diminuiu muito depois da volta do Milano, né? Então, que eu acho que precisa melhorar, né? Que a gente pode confiar no Dorian Williams, né? E a gente, e lembra que a gente, quando gravou aqui os podcasts, a gente questionou por que pararam de dar snap para ele. Sim. Como se tivesse sido uma aberração, cara. Do nada parou de dar snap pro cara.
Exatamente. inacreditável isso. Exatamente. A classe de 2022 até agora foi a que a gente mais se saiu bem, porque veio o Willa na primeira rodada, isso aí não deu certo, já saiu. Mas em compensação veio Cook, Bernard, Shaqiri e Benford. Então Beleza. foram 8 escolhas e 4 delas hoje são titulares. Ainda tem o Ben Spector, que aí vai da opinião da audiência se valeu a pena ou não. Mas ele tá aí ainda. Que nem a Sal, vai a gosto aí. E aí. Deixa eu ver aqui. Esse é de 2022. Deixa eu ver só até a de 2021 para ver até em que ponto a gente efetivamente usou. Em 2021, Rousseau, titular. Tá. Bug Basham, já era. Já. Spencer Brown, titular. Ok. Tommy Doyle aposentou esses tempos, né? Cheio de lesão, OL. Marques Stevenson, não faço ideia de quem seja. Dá uma remenda, tá? Dá uma aí, Rashad Wilds e Jack Anderson, mas aí, cara, tá ligado? Já deu pra ver, né? Que a gente não utilizou. E aí, cara, efetivamente na classe de 2021, tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 escolhas. Efetivamente usamos 2. Na classe de 2023 foram 6 escolhas, 2 titulares e uma titular quando tem alguém machucado, que é o Williams, Dorian Williams. Ok. Na classe de 2024, saiu aqui. Na classe de 2024, foi a do ano passado, Keon Coleman jogando, Ray Davis sendo dos reservas que mais entrou. Ok. E na classe de 2022, acho que eu falei, né? O Shaquille, o Bernal, o Benford e o... Foi a mais, né? Que a gente mais foi utilizou. o diferencial, né? Sim. Que o Ben acertou a mão. Que o Ben acertou a mão e tem sido a grande... E se a gente pegar aqui, na verdade, o histórico entre elas, né? Ela é diferente, né? O normal é não acertar tanto, né? Exato. Mas o normal é pegar e usar 2 ou 3 caras desses, né? A normal foi ter conseguido extrair o melhor de 4 jogadores desses. Sim. Mas... E aí, outro ponto que eu queria trazer aqui contigo a gente vê muito a torcida reclamando e tal. E aí, a cada ano, isso vai ficando mais evidente e mais indefensável pro Ben, né? Porque parece que ele tá há anos no mesmo modus operandi, né? Parece que ele não consegue largar esse osso. A convicção dele é muito grande, né? Do que ele quer fazer. Zero mudanças. E aí, cara, eu te falo. Eu te pergunto, na verdade, né? Será que isso é teimosia? Será que isso é medo de arriscar? Será que isso é, sei lá, conforto, comodismo, entendeu? Ele tá, querendo ou não, ele tá fazendo a mesma coisa todo ano, ele tá numa zona de conforto incrível, né? Então, ele vai lá, pega na free agency um ou outro cara aí, joga, bota pra jogar, rende 1, 2 anos, sai, vem, pega outro, joga 1, 2 anos, sai. E tá numa zona de conforto incrível, né, cara? E lá não tem essa história de pichar muro, não tem história de dar pavor em jogador no vestiário, torcida organizada não existe, pô. Não. Não então, é Brasil. A pressão que chega nele nem se compara, né, com uma pressão efetiva. Né? Só se ele fizer um desastre, sei lá, perder o Allen. Aí sim, acho que ele seria um homem morto. Aí Buffalo vai abaixo, aí beleza. Fazendo
fazendo só uma referência aqui, por exemplo, na NBA, que o GM do Dallas Cowboys trocou o Luka Doncic. E depois disso o time explodiu. Acabou o time do Dallas Mavericks. Então esse também, cara é um homem morto. Não, esse cara é um homem morto. Esse cara não deve sair na rua em Dallas. Não, ele vai ser lixado. Né? Não, com certeza. Então, aí eu te pergunto, cara, será que o Bane não se acomodou nisso? Até que ponto será que os nossos owners, o Pegula, interferem nisso, né? O próprio McDermott, né? Sei lá, não tentar se impor, não sei se eles se impõem e eles têm divergências, né? Bom, é uma situação aí que já fica chata e bem desfavorável para a imagem dele, né? Muito, cara, muito. Eu vou ser assim, sincero, para mim, eu acho que o Ben, ele não tá acomodado. Eu acho que ele tem uma visão de que com o simples ele consegue fazer muita coisa. Eu não sei porquê, mas eu tenho essa visão de que para ele o simples consegue fazer alguma coisa e o simples dá, entendeu? E aí você não precisa arriscar e você também não precisa fazer uma cagada. Então eu acho que ele tem essa visão de que com o simples ele consegue fazer alguma coisa. E aí eles sempre estão tacando nesse simples, cara. Estão sempre colocando dessa forma. Beleza, ano passado a gente foi muito bem com o simples. Então, assim, a visão dele até que não está 100% errada. Com o simples deu certo. Mas a gente precisa ter algumas mudanças. A gente precisa ter... Que nem a gente falou no episódio passado. Cara, a gente precisava de uma carta, sabe, o trunfo, o super trunfo, cara. A gente precisava de uma dessa. Mas ele nunca tomou essa decisão. A gente não sabe se ele tentou e não conseguiu, mas assim, não teve esse super trunfo. A gente precisava de um super trunfo, cara. A gente precisava de uma cartada dessa que fizesse a mudança na nossa visão dele. Mas ele não faz isso. E eu não sei se isso está sendo algo meio que cultural do Buffalo, porque assim, vamos lembrar que nosso coordenador ofensivo, né, ele também trabalhou no ano passado com o simples. Lembra que a gente sempre ficava falando, não, o Brady ele tá fazendo simples, jogada simples, porque ele tá guardando cartas para nos playoffs se ele fazer alguma coisa. Não, os caras estão na base do simples, jogada simples, nada muito extrovertido, as vezes que ele tentou deu cagada, e acho que ele ficou em choque, nunca mais tentou, e foi assim. O Sean McDermott, mesma coisa. Para mim, assim, se você for ver bem qual que foi a última coisa que o McDermott fez, foi realmente uma mudança. Foi ele ter mandado aquele porcaria embora. Que eu não, né? Que a gente não vai mencionar o nome dele aqui, mandado o cara embora e botado o Brady no lugar. Cara, foi a última coisa drástica, assim, que eu me lembre dele ter feito. Então eu acho que isso também que virando um lance meio cultural entre eles, desse lance de que com o simples a gente consegue fazer. Eu não discordo 100% deles, eu acho que realmente com o simples dá para se fazer, mas a gente precisa de mudanças, cara. A gente precisa de pelo menos uma ou duas aí jogadas do cara que falam, pô, sabe, bacana, bem, fez um negócio legal aqui, cara, sabe, fez uma jogada bacana. E a gente não tem isso dele. Ele vai no morno e acha que no morno a gente sempre vai conseguir. A gente tem, né, periodicamente uma tentativa, né? Uma deu certo até certo ponto, né? Que é quando ele traz o Diggs. Okay. E o Diggs já era considerado um bom wide receiver ali da linha. Não à toa ele valeu uma primeira rodada. Né? Sim. A gente trocou uma primeira rodada pelo Diggs. E valeu a pena. E valeu a pena. Não vamos cuspir no prato. Pô, valeu muito exatamente. A pena. Valeu muito a pena até certo ponto. E é engraçado, porque isso é periódico. Isso, se eu não me engano, isso foi em 2020. A do Diggs? A do Diggs. Sim. E aí em 2022 ele vem e tenta o Von Miller. Sim. E dá errado. E aí em 2025 ele vem e tenta o Joe Bosa, tá ligado? Parece que são ciclos que
Ele espera completar o ciclo para tentar dar uma cartada dele, mas é só um de cada vez. Isso. Não vamos exagerar também. Né? É só um de cada vez para não avacalhar o esquema também, né? Mas é decepcionante e frustrante, né? Mas, cara, é o método de trabalho deles, né? E não adianta a gente querer que eles mudem isso do dia para noite, porque não vai acontecer, né? O McDermott tá aí nos Bills há quanto tempo? Desde 2017? 2016, não? 2016 ou 17, né? O primeiro draft do Beane foi 2018. Tá. O McDermott chegou um ano antes, ou o Beane chegou em 2017, fez o primeiro draft dele em 2018. As datas exatas aqui não vou lembrar, mas... Pera que a gente já descobre já. Descobre aí. Ó, o McDermott entra em 2017, tá? McDermott 2017? Então McDermott 2017. Então Beane é 2018. É isso aí, bem 2018. Então, cara, e o método de trabalho é o mesmo desde então, né? Cara, então, assim que o Beane entra, ele já drafta o Josh Allen, é isso? eu acho que é o primeiro draft dele já é com o Allen. Por isso que esse cara tá aí até agora, velho. Ele chegou com os dois pés na porta, a galera falou, que isso, esse cara é um gênio. Encontrou. Né? Bastou o primeiro... E acho importante ressaltar que o Josh Allen nos primeiros anos também deu errado. Apesar de ter ali... Sim. Apesar de ter ali a essência do Josh Allen atual... Mas não deu era certo. Um cara muito menos polido e tudo mais, né? Então... Exatamente. Tinha toda essa questão. Né? Exatamente. Se o Josh Allen não vira, a cabeça do Beane estava cortada há muito tempo. Então... E é por isso que ele tem que agradecer muito, para mim, ao meu ver, o Brian Daboll. Na temporada retrasada, não na passada, né? Não é que eu criticava, mas em certos momentos, quem já escuta o podcast há mais tempo sabe que eu não era o maior fã do McDermott, mas eu meio que já aceitei que ele vai ficar. Então, eu já aceitei a ideia. Então, nem questiono muito mais hoje em dia. Mas 2 temporadas atrás, eu ficava pistola com o Allen, porque toda rodada ele estava salvando a cabeça do McDermott. Né? O McDermott fazendo merda e o Allen lá ganhando o jogo para ele. E eu queria na cabeça dele, é isso. E aí, cara, é complicado essa parada aí, né? Porque, enfim, McDermott, o método de trabalho dele continua o mesmo, né? Não mudou basicamente. E não vamos esperar que vai mudar esse ano, cara. Se mudar, vão ser, sabe, aquelas mudanças pequenas, aos poucos caminhando, tá engatinhando e tal. Quase imperceptíveis. Então, começar a questão da marcação homem a homem, por exemplo, né, que a gente passou a temporada inteira assim. Aliás, isso é outra parada também, que o McDermott, aí eu também, né, o McDermott... Ele vai voltar, o Célio vai voltar às raízes dele de odiar o Sr. McDermott. Não sei quem faz essas paradas, mas ele começa a ter umas ideias e ele coloca em prática do nada, tá ligado? Pô, os Bills jogaram a temporada inteira em marcação em zona, chega no último dia, é marcação homem a homem. Aí a gente vê aquela cena ridícula do Kyrie Irving caindo pro, sei lá, Kader Stunner, não lembro quem era de receiver dos Chiefs, sei lá, era um cara horrível desse, o Juju, talvez. E, a gente não tem peça pra fazer marcação homem a homem, então, cara, tá ligado? Não tem. Eu me revolto um pouco, tá ligado? Eu não sei se a ideia do cara é assim, ó, a gente sempre marcou em zona, os caras vão achar que a gente vai marcar em zona, pô. Vamos lá, fazer marcação. Mas assim,
para descobrir se também é uma marcação homem a homem não demora muito, cara. Não. Só deu palito para os caras descobrir que tá em homem a homem, os caras já falam, beleza, já mudei. É isso. É algo que eu até elogiava muito. Faltava muito isso nos Bills, né? E pelo menos isso o Brady conseguiu implementar bem, que é essa questão dos motions pré-jogada, né? Que, cara, é selado, viu? O Shaqiri correndo de um lado para o outro antes da jogada acontecer. Sim. Antes da linha de scrimmage. E aí, cara, 90% das vezes ali tu pega a marcação, né? Então, a não ser que seja um time extremamente bem treinado em enganar ataque, mas 90% das vezes ali tu pega qual é a marcação do time adversário. Mas, bom, cara, esses são alguns pontos interessantes. Essa questão do Bini, se ele não tá muito acomodado aí no procedimento, né? Que eu ia trazer um ponto aqui, mas eu não vou trazer mais para não queimar etapas. Porque se eu trouxer esse ponto aqui, a gente já vai queimar um ponto de discussão do próximo episódio, que vai ser sobre o draft. Então, eu não vou trazer isso, mas eu vou trazer levemente. A gente Deixar tem no ar. 10 escolhas. A gente Tá tem bom. 10 escolhas de draft. Uhum. A gente usou basicamente 2 ano passado. Uhum. A gente realmente quer ficar com essas 10 escolhas acumuladas. Se não vai usar os caras. Tá ligado? Qual que é a possibilidade dele trocar pelo Kansas City? Dá pro Kansas City uma dessas daí. Como é a história? Foi tu que falou, né? Não sabia se o Bini pensava no. Isso, o Benny me falou isso, cara. O Benny me falou isso no podcast. Pô, cara, não, eu não penso no Kansas City quando eu faço draft. Eu não penso. Claramente fiz. A gente vê que claramente tu não pensa, Pim. Não. Alguém tem os jogos dos Bills contra o Kansas? Ele vê? Eu ele não assiste. Ele tá com aquele óculos escuro dele, tradicional. Sabe, com ele não enxerga à noite. Fica complicado. E aí, cara, é isso, né? E é bom ficar esperto, né? Porque os Bills estão ali na 30, com o Sastiri na 31, é rapidinho, não. Né? Ainda mais que a gente tá sem terceira rodada, ele nem vai querer uma terceira rodada nesse draft, não. Peraí. Peraí, que ele não vai fazer um. Peraí, que ele vai fazer uma movimentaçãozinha aqui rapidinha. Peraí. Calma lá, mestre. Mas. Bom, acho que é por aí. O Milione quer trazer algum ponto, alguma consideração? Eu trago uma dúvida. Você trocaria o Bane? Você mandaria o Bane embora? Hoje eu acho que não. Apesar de ter muitas críticas a esse trabalho dele, hoje eu acho que ainda não trocaria. Talvez daqui, não sei, né? O trabalho continuar fracassando assim, acho que uma hora vai ficar difícil de sustentar, né? Sim. Então, hoje eu acho que não, mas eu deixaria sempre no pisca-alerta, né? No amarelo. Tá. Dos dois, tá? Tanto do Bane quanto do McDermott quanto do Bane. Eu, ao meu ver, acho que o Bane roda antes do McDermott. Acho. Será? Não sei. Eu acho que o Pegula gosta muito do Bane, cara. Tá, mais do que do McDermott? Eu acho que o Pegula gosta muito do Bane. Eu acho que sim, cara. É porque ele pegou de achada no primeiro draft, né? Esqueceu disso. Pode ser. Mas eu acho que o Pegula tem mais uma afinidade com ele do que com o McDermott, cara. Cara, o Bane, até certo ponto, ele só se reportava ao Pegula. Então, ele não precisava da satisfação pro McDermott. Então,
E se a relação dos dois chega a esse ponto, é bem provável que o Benny seja o filho favorito ali, né? Já que o McDermott, o Pegula contratou os dois, o Benny pode ser o filho favorito. Pode ser, Né? pode ser. Eu tenho para mim essa questão. Faz sentido. É isso, não trocaria o Benny no momento. O senhor trocaria para trazer essa indagação? Cara, tem muitos momentos que sim. Sabe quando eu descobri que com o Job, o coisa, ficar 6 jogos antes, eu falei, troca ele. Aí depois você vai pensando e... Não, eu concordo com você. Eu não trocaria ele agora, não trocaria. Mas assim, sendo... E eu acho que pra mim, assim, bem otimista, eu daria, sei lá, mais 1 ou 2 anos pra ele. Sabe? Pra mim, eu acho que, ao meu ver, assim, ele rodaria antes do McDermott, mas porque eu fico pensando se rodar o McDermott, quem que a gente pegaria, eu acho que isso influencia muito. A não ser que, sei lá, alguma coisa acontece com os Steelers, tá ligado? E o Mike Tomlin sai, aí eu sou super a favor de mandar o McDermott embora e pegar o Mike Tomlin, mas porque eu gosto muito dele. Mas isso não vai acontecer. Então, não, eu não mandaria o Bane embora agora não, cara. Mas daqui uns 2 anos eu mandaria sim, se continuar essa palhaçada de água morna. Vai ficar apegado pro Bini e pro McDermott nesse ritmo, né? Mas enquanto isso não acontece, resta nos apoiar e criticar se necessário. Que é lógico que é e até ser corneta em alguns momentos, né? Inevitável. É necessário pro funcionamento de um time esportivo. Com certeza. Os cornetas, o time não andava. Mas é isso aí, meu mestre. Alguma consideração a mais? Normal, somente isso. É isso, então. Bom, por enquanto, se não houver mais movimentos, né, nessas próximas semanas, movimentos bombásticos que façam mudar pautas de programa, né? Semana, se não houver nada assim, a partir da próxima semana a gente já foca 100% no draft do Buffalo Bills. Fica de olho aí nos calouros que podem chegar por aqui. Né? Ô Milhões, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Tamo juntasso. Eu que agradeço. Muito obrigado por poder participar mais uma vez, cara. Tamo junto. É isso. Então, mais uma vez, só reiterando para vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, deixa o like aonde for que você estiver nos assistindo, se for no YouTube. Se estiver nos ouvindo, deixa a sua avaliação, que vai ajudar muito o podcast. Siga o @blog dos Bills. Siga o @SomosFNN, que é a casa aqui do blog dos Bills. Então, para ser completo esse episódio, o meu muito obrigado a todo mundo que nos ouviu até aqui. Go Bills e até a próxima.